Fala galera, Rato Matheus na área, como é que estão vocês? A corretora de criptomoedas FTX está indo pro buraco e está levando muita gente com ela. Com isso, tem um aprendizado muito grande que o CZ e o Michael Saylor estão falando que é muito importante a gente aprender mesmo, tá? Fica até o final desse vídeo para você entender isso um pouco melhor. Rato, como vocês podem ver aqui na minha tela, cara, CZ e Saylor pedem autocustódia de criptomoedas em meio a crescente incerteza, tá? Essa daqui é uma matéria do Cointelegraph, ela tá traduzida do inglês para o português aqui, pode ser que tenha alguns erros aqui de concordância, mas a ideia vai ficar clara. E é importante a gente já começar falando, Rato, que corretora não é carteira. Não é carteira, tá? Se você tá com seu dinheiro numa corretora e você acha que ele nunca pode sumir, você tá errado. Está completamente enganado, porque existem muitos problemas por trás de uma empresa que podem fazer com que ela suma. Então aqui a gente vai ver também que as pessoas estão fixando isso, elas estão aprendendo. Saídas de câmbio atingem máximas históricas com investidores de Bitcoin autocustódia. O que é o autocustódia? Jogar para carteira, né? Eles estão guardando suas próprias moedas. Então a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso e, cara, é muito importante que você aí que está assistindo esse vídeo tenha uma carteira para guardar suas criptos, tá? É muito fácil de fazer isso, é de graça, você vai pagar muito barato para as taxas que você tem que de fato executar, tá? Então não deixe suas criptomoedas em uma corretora. Existem diversas carteiras muito interessantes e intuitivas que ajudam o usuário a fazer essa custódia, então presta atenção, tá bom, ratos? Vamos lá. CZ e Saylor pedem autocustódia de criptomoedas em meio à incerteza crescente. O CEO da Binance disse que a autocustódia é um direito humano fundamental, enquanto Michael Saylor disse que a autocustódia é necessária para evitar que atores poderosos acumulem e abusem do poder. Os pesos pesados da indústria pediram aos investidores e comerciantes de criptomoedas para autocustódia de seus ativos em meio a uma significativa incerteza do mercado provocado pelo colapso da FTX. E aqui eles estão falando basicamente que é para você guardar o seu próprio dinheiro, tá? Em um tweet de 13 de novembro para seus 7,6 milhões de seguidores, o CEO da Binance pressionou a comunidade de criptomoedas para armazenar suas próprias criptomoedas por meio de carteiras de autocustódia. Ou seja, o próprio dono de uma corretora está falando que você tem que fazer sua própria custódia, que a corretora é o lugar de comprar e vender, não é o lugar de deixar paradas as suas moedas, tá? Ele está falando isso porque muita gente foi lesada por investimento que ficou na FTX e eles simplesmente afundaram com todo esse patrimônio, tá? Eles estão completamente enrolados e agora não tem como arcar com o tanto de dívida que tem de acordo com o patrimônio deles. A autoguarda é um direito humano fundamental. Você é livre para fazê-lo a qualquer momento. Apenas certifique-se de fazer isso certo. E realmente isso daqui é o mais importante, ratos. A gente, quando fala de responsabilidade, muita gente não quer, né? Só que em cripto não existe a necessidade de um banco. Você consegue ser seu próprio banco e por isso você precisa de responsabilidade. Aqui vem a liberdade do usuário. Então, cara, nunca deixe suas moedas em corretor. Não sei se vocês já tiveram experiências negativas com isso, mas eu conheço muita gente que já e graças a Deus eu nunca tive nenhum problema, justamente porque eu jogo meus bitcoins e ethereums em uma hardware wallet, tenho algumas outras software wallets com outros ativos. Mas é isso daí, você tem que garantir a sua segurança só você, tá? A guarda própria é um direito humano fundamental. Você é livre para fazê-lo a qualquer momento. Apenas certifique-se de fazê-lo direito. Recomende começar com pequenas quantidades para aprender a tecnologia e ferramentas primeiro. Erros aqui podem custar muito caro. E aqui ele já está dando uma dica importantíssima, que tem até no nosso vídeo, que eu vou deixar o card para vocês aqui, em que a gente explica como fazer essa transferência, tá? Tem alguns detalhes muito importantes, nenhum deles difícil, mas muito importantes para você garantir o envio e o recebimento correto, tá? Aqui é tudo muito sensível. Então a única coisa que você precisa é de atenção, rato. Mais nada, tá bom? Falando da Cointelegraph, a conferência Pacific Bitcoin de 10 a 11 de novembro, o presidente executivo da MicroStrategy também discutiu os méritos da autocustódia dado o atual ambiente de mercado. Saylor sugeriu que a autocustódia não apenas forneça aos investidores direitos de propriedade, mas também impede que atores poderosos corrompam a rede e seus participantes. É um sistema onde não há autocustódia, os guardiões podem acumular muito poder e abusar desse poder. E aqui ele está fazendo uma clara alusão à FTX, que sumiu com os fundos de seus investidores para quitar outras dívidas, às vezes até mesmo para alavancar ainda mais sua posição. Então, rato, ninguém nunca vai saber de fato o que acontece dentro do caixa da empresa, porque só quem trabalhava lá sabia disso. E aqui ele já está falando, se você tivesse suas próprias moedas nas suas próprias mãos, nada disso teria acontecido. É óbvio que sempre tem uma fração de moeda que fica em exchange, mas
tem muita gente que deixa seu patrimônio inteiro, tá? E isso é muito ruim porque não compensa. Portanto, a autocustódia é muito valiosa para essa ampla classe média, pois tende a criar esse poder de freios e contrapesos em todos os outros atores do sistema que os faz competir continuamente para fornecer transparência e virtude. E realmente, transparência e virtude é a coisa mais importante aqui no mercado cripto, então cuidado aí com essa história de deixar dinheiro na corretora. E aqui, ratos, pra gente finalizar e fixar bem essa ideia, tem muita gente tirando Bitcoin de corretora, tá? Por que é importante a gente conversar sobre isso? Cara, porque se existe esse pânico generalizado aqui agora de que Bitcoin vai ter que ser autocustodiado, vou ter que todo mundo mandar pra minha carteira. Se todo mundo começa a sacar Bitcoin de todas as corretoras, pode ser que aconteçam crises de liquidez. O que significa? Uma corretora que nem estava com problema começou a receber tanto saque que aí começa a engargalar a rede. Aí começa todo mundo sacar. Se ela tiver fundo para pagar todo mundo, ótimo. Se não, começa o desespero porque é mais uma corretora que está caindo e o efeito dominó continua. Então, tem muita gente retirando já das exchanges para não deixar para a última hora para garantir suas próprias moedas. E como vocês podem ver, saídas de câmbio atingem máximas históricas com investidores de Bitcoin. A confiança nas exchanges centralizadas parece estar diminuindo à medida que o Bitcoin flui para carteiras de autocustódia, em níveis quase recorde. Bitcoin. Os investidores estão movendo cada vez mais as suas participações para soluções de autocustódia após o colapso da segunda maior exchange de criptomoedas no mundo da semana passada. Os dados de fluxo de câmbio on-chain estão mostrando um aumento nas retiradas para carteiras de autocustódia, de acordo com o provedor de análise Glassnode. Em um post de 13 de novembro no Twitter, a Glassnode informou que as saídas de exchange de Bitcoin atingiram níveis quase históricos de 106 mil Bitcoins por mês. Acrescentou que isso aconteceu apenas outras 3 vezes também, em abril de 2022, novembro de 2020 e junho e julho de 2022. Também informou que o número de carteiras de Bitcoin que recebem ativos de endereço de câmbio subiu para cerca de 90 mil em 9 de novembro. Após o colapso do FTX, os investidores de Bitcoin estão retirando suas moedas para autocustódia a uma taxa histórica de 106 mil Bitcoins por mês. Isso se compara a outras 3 vezes. Abril de 2020, pós-corona, novembro de 2020, alta histórica, junho e julho de 2022, bear market pesadão que a gente teve esse ano. As saídas de câmbio geralmente são um sinal de alta de que o Bitcoin está sendo mantido a longo prazo. No entanto, esse cenário parece ser o resultado de uma confiança cada vez menor nas exchanges de criptomoedas de corretoras centralizadas. A Glassnode comentou que as saídas resultaram em mudanças positivas de saldo em todas as cortes de carteiras de camarões a baleias. O que isso aqui significa, Rato? Basicamente que absolutamente todas as carteiras estão acumulando, desde as menores até as maiores, e todo mundo está crescendo, cada vez os endereços estão mais inchados. O que isso significa? Primeira coisa, descentralização, ratos. É muito bom que o dinheiro fique espalhado mesmo. É assim que a rede tem que ser. E quando a gente fala de camarões aqui, peixinhos bem pequenos, a gente vê que tem muita gente crescendo, tá? Desde 6 de novembro, quando o fiasco do FTX começou, as alterações de saldo aumentaram em todos os tamanhos de carteiras de Bitcoin, com camarões que têm menos de uma moeda aumentando em 33.700 Bitcoins. Ou seja, o acúmulo dessas carteiras pequenas completo, total acumulado, foi 33.700, o que é muito bom porque mostra que cada vez mais pessoas novas estão entrando no mercado. Esses camarões são esse tipo de pessoas, os iniciantes e os que têm pouco patrimônio, tá? Quando a gente fala de baleia, a gente está falando de 3.600 Bitcoins para baleias que têm já mais de 1.000 moedas. Então já não é uma acumulação tão significativa, mas mostra que a descentralização está acontecendo. Sem falar que pode ser a primeira vez que muitas pessoas estejam mandando para novos endereços. Então a autocustódia está de fato entrando em vigor. Não é motivo para pânico, isso é motivo de se questionar. Realmente vale a pena deixar o seu dinheiro na mão de outra pessoa ou deixar na sua própria? O único peso que você tem é de carregar suas próprias chaves, tá? Not your keys, not your coins. Se você não controla, ela não é sua, tá? Se não é a custódia sua, a moeda não é sua. Por isso que todo mundo que tinha dinheiro na FTX não tem mais, porque na verdade nunca foram deles, né? Eram da corretora e estavam sob a custódia da corretora. E rato, fica muito esperto com esse tipo de problema, porque, como eu falei, pode vir um pânico generalizado, falta de liquidez, aí cai uma corretora, trava saque, aí aquela loucura toda. Então se previne desse tipo de coisa, fica safe. Exodus, Atomic, SecuX, Ledger, Trezor são todos ótimos exemplos de carteira software e carteira hardware. Não precisa de mais do que isso. Tamo junto, até o próximo vídeo.